E aí, condutor de todo o Brasil, estamos aqui com mais um vídeo nessa semana, nesse canal maravilhoso, Dicas de Trânsito comigo, Instrutor Paul. E o tema de hoje que eu vou abordar, pessoal, é bem polêmico, tá? Isso alcança tanto vocês que são condutores, já têm a CNH, como para vocês futuros condutores que também pretendem tirar a CNH e que acham que já dirigem, né? Principalmente para vocês. E é o seguinte, vocês já se perguntaram o que pode acontecer se vocês forem flagrados dirigindo sem habilitação? Será que dirigir sem habilitação é crime? Então fique ligado nesse vídeo que vocês vão saber tudo o que pode acontecer com você e tudo que o agente da autoridade pode fazer com você se flagrarem você sem habilitação, beleza? Fique ligado aí. Então, pessoal, voltando. Antes de tudo, o que eu vou falar para vocês é o seguinte, que vocês estão me assistindo. Esse vídeo eu faço sempre destinado para vocês condutores, né, que não tem muita noção do que é CTB, porque é muito detalhe, tem que admitir isso. Também para vocês, futuros condutores que estão fazendo autoescola ou que pretendem ingressar na autoescola. Você também, agente da autoridade de trânsito, que quer se aperfeiçoar na sua aplicabilidade no dia a dia. E principalmente para vocês também, advogados, que querem se especializar em CTB. Tranquilo? Então o tema de hoje, como falei, é: dirigir sem CNH é crime ou não crime de trânsito? Antes de tudo, quero falar o seguinte. Isso muitas pessoas vão me perguntar, tá? Tanto no meu canal como também nas minhas redes sociais, que é a pergunta que não quer calar. CNH digital, ela é válida, não válida? Desde quando ela começou a valer? E é o seguinte, ela deu início em 2017, beleza? Então já está valendo sim, conforme a portaria 184 do Denatran. Ela veio sofrer alteração que é definitiva em 2018, que é através da portaria 1657. E no artigo 2º, também no Denatran, é claro, e no artigo 2º, ela deixa bem claro de forma taxativa a seguinte forma: a CNH digital, ela tem o mesmo valor jurídico do que uma CNH de papel. Beleza? Mas o que é a CNH digital? É só eu tirar uma foto da minha CNH e botar no meu celular? Óbvio que não, né, pessoal? A CNH digital, primeiro, pela própria portaria do Denatran, ela estipula que existe um aplicativo, que é um aplicativo chamado Carteira Digital. Beleza? Então você vai ter que baixar o aplicativo, preencher lá os requisitos e ele vai dar para você uma CNH digital e o QR Code, que dá a legitimidade de ter sua CNH digital, beleza? Então, voltando ao caso, vamos falar das duas infrações que envolvem dirigir sem CNH, tá? São parecidas, mas na sua aplicabilidade são bem diferentes. Então vamos começar conforme o capítulo 15 do CTB, em seu artigo 162, inciso 1º, que é dirigir sem possuir sem CNH, sem PPD ou ACC. Beleza? Essa é uma infração gravíssima, multiplicado 3 vezes, que dá um valor aproximadamente de R$ 880,41, e a medida administrativa é retenção. Mas o que é o PPD e o que é a ACC? O PPD é a permissão para dirigir, certo? Que é a provisória. Então, o pessoal que acabou de passar na autoescola tem um ano aí de provisória, e conforme o artigo 48, parágrafo 3º do CTB, ela fala que o condutor que tem a permissão, ou seja, provisória, não pode receber nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, e também não pode ser reincidente em uma infração de natureza média, beleza? Mais leve ele vai poder levar, sem problema algum. Tranquilo? E o que é o ACC? O ACC é um documento específico para quem conduz uma moto que tem um velocímetro de fabricação até 50 km por hora. Então é uma moto que de fábrica alcança até 50 km por hora, que é a famosa cinquentinha, para quem não sabe. Beleza? E também tem uma outra infração que muitas das vezes se confundem com o artigo 62, que é o artigo 232, que é dirigir o veículo sem portar os documentos de porte obrigatório, que são o CNH e o CRLV. Então, qual a diferença? O artigo 161, 162, inciso 1º, ele já fala logo no verbo, sem possuir.
E o que o legislador quis dizer que sem possuir? É o condutor que não tenha o RENASH. Então, todos os condutores que têm a provisória ou a definitiva, assim que passam na autoescola, ele recebe o RENASH, tá? Que é o número do documento dele. E quem não é habilitado não vai ter o RENASH, não vai possuir esse RENASH do banco de dados do Detran. Já o artigo 232, tá? Que é sem portar, o condutor ele tem um RENASH, porém, no entanto, da abordagem da autoridade de trânsito, ele deixou o documento em casa. Ou ele tem a CNH digital, mas só que o celular desligou. Então ele vai receber essa infração do artigo 232 e não do artigo 162, inciso 1º, tá? O artigo 232 é uma infração de natureza leve, que custa aproximadamente R$ 88,38, e a medida administrativa também é retenção. Beleza? Então, em casos práticos, o que vai acontecer? Vamos supor que vocês condutores estejam dirigindo e foi abordado numa blitz, né, policial, ou por um guarda municipal, ou por policial militar, ou por um agente do Detran, certo? Ou mesmo um órgão de fiscalização, que é o Detran, e eles solicitam a vocês documentos de porte obrigatório, que é CNH e CRLV. Então isso vai causar uma série de situações que, dependendo dela, o agente da autoridade vai ter que aplicar a mais correta, a mais específica. Então vamos supor que você não tenha CNH e só entregue o CRLV. O agente da autoridade de trânsito vai ver o seu CRLV e vai ir na blitz na operação e vai entrar no banco de dados do Detran para ver se você, condutor, tem um número do RENASH. Se ficar comprovado que o condutor não tem o número do RENASH, ou seja, ele não é habilitado, o agente da autoridade de trânsito, que pode ser policial militar ou guarda municipal, ou agente do Detran, né, ou agente do Detran, ele vai te aplicar o artigo 162, inciso 1º. E conforme a resolução do CONTRAN 561, que é o Manual Volume 2 de Fiscalização, ele cria as normas e procedimentos de como o agente de trânsito deve autuar e deve colocar no campo de observação da infração, ele vai ter que colocar a seguinte informação: segundo a pesquisa do Detran, informa que o condutor não tem o número do RENASH. Beleza? E você, condutor, vai receber uma multa de R$ 880,48 e vai ter o seu veículo retido até que um outro condutor habilitado chegue no local. Beleza? Até aí não é crime de trânsito. Vamos supor que ele pegue sua senha numa outra situação. Vamos supor que você entregue para ele o seu CRLV, mas não está aportando o seu CNH. Ele vai lá no banco de dados do Detran e confirma que você tem um RENASH, porém não está aportando a CNH, nem a física e muito menos a digital. Você vai receber o artigo 232, uma multa de natureza leve com um valor de R$ 88,38. E a medida administrativa também vai ser retenção, ou seja, vão reter o seu veículo até que um condutor habilitado chegue no local. Beleza? Então, são essas duas situações que podem acontecer. Agora, para o agente da autoridade de trânsito e para vocês, advogados. Senhores, obrigatoriamente tem que seguir a resolução 561, beleza? E o agente da autoridade de trânsito que for aplicar o artigo 162, inciso 1º, ele tem que ter o banco de dados do Detran disponível para ele poder atestar que aquele condutor tem ou não RENASH, e ele vai ter que colocar essa informação no campo de observação. Caso ele não tenha um banco de dados para pesquisar num local ou no momento, a internet está ruim, na dúvida ele vai ter que aplicar o artigo 232, porque num presente momento o condutor não está apresentando a CNH. Então, como ele não tem o meio de atestar se ele tem ou não RENASH, ele vai aplicar o artigo 232, que é uma infração mais leve. Beleza? Então, para você que é advogado e quiser tentar cancelar esse tipo de infração, você vai ter que ir num órgão de fiscalização de trânsito, o JARE, né, o Detran, e vai pedir cópia da infração que o agente aplicou no condutor. E tem que estar lá no campo de observação essas informações. Artigo 162, inciso 1º, segundo o site do banco de dados do Detran, o condutor não tem o RENASH. Se for o artigo 232,
condutor não apresentou o CNH ou não apresentou o CRLV. Tranquilo? E quando vocês, condutores que não têm o RENASH, ou seja, não é habilitado, vai ser equiparado ao crime de trânsito. Então é o seguinte, como o legislador considera crime de trânsito para quem não dirige com habilitação, ou seja, ele não é habilitado, conforme o artigo 309, e ele fala o seguinte: para quem não tenha CNH ou não tenha permissão para dirigir, ou que tenha CNH, mas esteja em situação de caçado, esteja na via produzindo perigo de dano. Então, a pessoa que não é habilitada ou a pessoa que está em situação caçada só vai ser crime de trânsito quando ele gera perigo de dano. E o que é o perigo de dano? Exemplo, você avançou o sinal e foi abordado por um dos agentes da autoridade de trânsito e ficou comprovado que, além de você avançar o sinal, você não é habilitado, você não tem o RENASH. Isso vai ser crime de trânsito. Ou você está falando no celular, eles te abordaram e viram que, além de você estar falando no telefone, você também não é habilitado. Isso é o que? Perigo de dano. Ou quando você comete o artigo 170, que é dirigir ameaçando os pedestres ou dirigir ameaçando os condutores. Aí também você é abordado por um agente da autoridade de trânsito e configura que você não é habilitado, não tem um RENASH e também está produzindo um perigo de dano, que é ameaçando os pedestres. Também é crime de trânsito e você também vai ser conduzido para a delegacia. Ou seja, dirigir sem CNH é crime de trânsito? Não, somente se o condutor estiver produzindo perigo de dano conforme o artigo 309. Beleza? Então, pessoal, é só isso que eu tenho a dizer para vocês. Espero ter ajudado, tá? Lembrando que o agente da autoridade de trânsito, tanto municipal como estadual, sempre tem que se basear na resolução 371, que é o manual de fiscalização do município, e a resolução 561, que também é o manual volume 2, tá? De fiscalização, só que é de competência estadual, e a 371 é do município, beleza? E é isso, pessoal. É o seguinte, o agente da autoridade de trânsito também pode abordar vocês, condutores, conforme ele constatar alguma irregularidade na via ocasionado por vocês, condutores, beleza? Então, pessoal, é isso que eu tenho a dizer para vocês e até a próxima. Não deixe de comentar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do meu canal ou no Facebook e Instagram, que vai aparecer aqui para vocês, beleza, pessoal? E o próximo vídeo que eu vou fazer é o seguinte: qual é a competência e a autonomia das guardas municipais no trânsito? Será que pode abordar? Não pode abordar? Tem poder de polícia? Não tem poder administrativo? Ou pode multar? Não pode multar? Pode remover? A gente vai ver tudo isso no próximo vídeo. Valeu, pessoal, e até a próxima.